Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a preparação à volta do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, que tem novidades sobre Thiago Almada, os novos reforços. Aqui o João Guilherme falando sobre a volta do Campeonato Brasileiro, preparação do Flamengo, e o Vene Casagrande falando sobre Thiago Almada. E aí, o Thiago Almada será jogador do Flamengo agora que acabou a Copa do Mundo? As negociações vão avançar? A gente vai analisar tudo isso aqui no nosso canal, por isso faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo, e fica ligado porque vai ter muitas novidades aqui no nosso canal para você, tá bom? Vamos lá, créditos canal, João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN, link na descrição, vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Informações do Flamengo, Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente também para esse Sport Center esse início de semana. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo, amigo, um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Bom dia, um beijo grande pra você, abraço Jailson, um beijo Mário, se o Jailson quiser um beijo também está dado. Acabou o milho, acabou a pipoca, não tem mais Copa do Mundo. E aí, Jailson, não tem mais aquela toqueira espanhola também, então seguimos aqui felizes e contentes no Rio de Janeiro. Flamengo que nesta semana volta às atividades de forma oficial, né? Na última sexta-feira fez o amistoso com o Olímpia, lá em Brasília, 4-2, e agora nessa sexta-feira, nessa quarta-feira, na verdade, encara a Chapecoense fora de casa. Campeonato Brasileiro está a 7 pontos de distância do líder Palmeiras. Palmeiras tem um jogo a mais, sempre bom lembrar. Flamengo que anunciou a renovação com o Alexandro até o fim de 2027, permanece aí por mais uma temporada e meia no Flamengo, pelo menos, o lateral que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo, e segue muito afim de ter o Thiago Almada, ex-Botafogo, Atlético de Madrid, esteve na seleção argentina que disputou a final ontem nos Estados Unidos da Copa, embora o Almada não tenha entrado em campo. Então o Flamengo tenta aí chegar a um acordo definitivo com o Atlético de Madrid, oferece pouco mais de 20 milhões de euros para contar com uma fatia superior a 50% dos direitos do jogador. O River, sempre bom lembrar, acenava ali com 20 milhões por 50%. Então deve esticar mais um pouquinho esses dias aí, o Almada vai definir o seu destino. O Flamengo espera ter ele e mais 2 jogadores para a sequência da temporada. Glaucia. Maravilha, Pedro, obrigada. Quarta-feira, 21h30, Chapecoense Flamengo na Arena Condá. Todos os ingressos vendidos há bastante tempo, gramado sintético, né? Que as pessoas não gostam, e com razão, mas que o Flamengo tem um bom retrospecto em gramado sintético. Pega aí, Engenhão, Estádio do Palmeiras, que mudou de nome recentemente, Arena da Baixada, Arena MRV. Pega o retrospecto do Flamengo em gramado sintético. Mengão, manda bem. E vai lá para a Arena Condá precisando da vitória. Cadê as contratações? Essa diretoria é muito amadora. É bastante amadora. Eu fico imaginando, se você trata esta diretoria como amadora, eu fico imaginando aquela galera antes de 2013 lá, que quase faliu o Flamengo. Então eles são o quê, hein, cara? Hein? Se essa galera de hoje em dia aí é amadora, aquela galera de lá é o que lá? Pô, procura aí no dicionário aí para ver o termo, o adjetivo que você vai usar para qualificar. Meu amigo, a janela para registrar, porque contratar você pode contratar, mas para registrar os jogadores é de 20 de julho, hoje. A janela está abrindo hoje, olha aqui. Inclusive vou até abrir a minha janela aqui, peraí. Abri a janela aqui. Pronto, abri a janela. A janela está aberta. Abri a minha janela, rapaz, que maravilha. Abri a janela. A janela está aberta hoje e fecha no dia 11 de setembro. Mas me responde aí, se essa diretoria de hoje em dia é amadora, o que é aquela galera lá? Depois volta aí e me diz o que é, beleza? Tamo junto. O que você acha da contratação do Almada para o Flamengo? Rapaz, se o Almada vier, é uma ótima contratação. Agora, ele vem? Aí é uma outra história que nós vamos contar aqui. Calma, galera. Muito bem.
o Maracanã foi oferecido para o Flamengo. Meu amigo, veja bem, Maurício Lima, o Flamengo e o Fluminense administram o Maracanã até 2044. Isso foi uma licitação vencida pelos dois, né, colocada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Então, neste momento, o que vale é isso. O Flamengo e o Fluminense têm um consórcio que administra o Maracanã. 65% do consórcio é do Flamengo, que é majoritário, e 35% é do Fluminense. Até 2044. Nós estamos aí em 2026. Ou seja, tem mais 18 anos pela frente. No momento é isso aí que rola. Sobre esse negócio de Maracanã oferecido ao Flamengo, aí, sinceramente, não sei não. Estão ansiosos pela volta do Campeonato Brasileiro? Hein? Amanhã já tem jogo já, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá o Brasileirão. Renildo, o Flamengo joga quarta-feira contra a Chapecoense, 9h30 da noite, lá em Chapecó. Brasileirão, deixa eu mostrar aqui pra galera. Visão geral do Campeonato Brasileiro. Vou compartilhar, hein? Vamos compartilhar a tela com a galera aqui no Café com o João Guilherme. Olha lá. Botei no Google e aí saiu o Brasileirão. Programação completa de jogos. O campeonato voltou com Bahia 2, Chapecoense 0, Vitória 1, Vasco 0, Botafogo 2, Santos 1, Fluminense 1, Bragantino 1, Mirassol 2, Grêmio 1. Amanhã, Atlético Mineiro e Bahia, 19h30, né? Coritiba e Palmeiras, 19h30 na quarta-feira, dia 22. Aí nós teremos na quinta um jogo da rodada 4. É uma confusão danada, e volta e vai e volta. Mas o jogo de quinta é pela rodada 4, Botafogo e Vitória. Aí, no meio de semana, completando a rodada 19, que é a rodada que fecha o turno do Campeonato Brasileiro, teremos São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo, Corinthians e Remo na quinta-feira também. Então isso aí é o Brasileirão. Já avançando para o final de semana, ó, sábado, Atlético Paranaense Internacional, Santos e Chapecoense, Vasco da Gama e Mirassol. Aí domingo, Bahia e Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, Grêmio e Fluminense, Bragantino e Curitiba, Flamengo e São Paulo, Maracanã 18h30, Palmeiras e Atlético Mineiro 19h30 e Remo e Vitória domingo 19h30. É isso aí. Esses são os jogos do Brasileirão. Você tá ligado na classificação do Brasileiro? Como é que tá a classificação do Brasileiro? Você se lembra como está a classificação do Brasileiro? Então confira aí, ó. Palmeiras, tá vendo direitinho aí? Tá aparecendo? Tá, né? Então veja aí. Palmeiras, 41 pontos, 18 jogos. Flamengo, 34 pontos, 17 jogos. Fluminense, 32 pontos, 19 jogos. Bragantino, 30 pontos, 19 jogos. Quinto lugar, aqui aparece o Atlético Paranaense com 30, Bahia em 6, Coritiba em 7º. Isso é chato, né? Porque você não tem os times com o mesmo número de jogos. Aí os 11 primeiros aqui, parando no Atlético Mineiro. Aí tem a galera que tá no meio do caminho, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Santos e Grêmio. E a turma da zona de rebaixamento, que tem Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense. A briga pelo título tá aqui, ó. Palmeiras, 41 pontos, 18 jogos. Flamengo, 34 pontos. 7 pontos atrás, só que o Flamengo é o seguinte, tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto. E outro detalhe, por enquanto o Flamengo está só na Libertadores e Brasileiro. Saiu da Copa do Brasil. Isso dará uma vantagem ao Flamengo. É claro que o Flamengo queria continuar na Copa do Brasil, evidentemente, mas dará uma vantagem porque terá tempos maiores aí de preparação. Por exemplo, já na semana que vem, né, nós teremos 2 datas de meio de semana voltadas para a Copa do Brasil. O Flamengo estará treinando, né, nas 2 primeiras semanas de agosto. Antes de pegar o Cruzeiro, o Flamengo terá 2 semanas com o meio livre para treinamento. Isso acaba sendo uma vantagem. É uma vantagem que o Flamengo não queria ter, né? Esse time que ganhou do Benfica tem totais condições de ganhar da Chape, hein? Muito bom. Eu diria que tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, com alguns ajustes. Qual foi o time? Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Vitão, entrou Johnny, né? No meio-campo, Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Pô, é um bom time, cara. É um bom time. É um time que dá para encarar o que vem por aí. Mas, obviamente, que não será esse time, né? Esses garotos que estão agora chegando na equipe principal
que foram destaque na intertemporada, eles vão encorpar o elenco do Flamengo, eles se tornaram boas opções a mais para o Leonardo Jardim, e esse era um dos grandes objetivos dessa intertemporada. Então ele ganha o Lohan como opção, ganha o Joshua, ganha o João Vitor, ganha o Johnny, isso aí, ganha mais opções para o elenco. Agora fique tranquilo, porque vai contratar, o Flamengo vai contratar. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para pegar a Chapecoense. Inclusive o Flamengo tem que encarar esse jogo como se fosse uma decisão. O Flamengo está a alguns pontos do líder Palmeiras. Nós sabemos como é difícil ultrapassar, tirar essa diferença de pontuação no Campeonato Brasileiro, ainda mais o Palmeiras, que é uma equipe extremamente irregular, e a gente vai falar sobre o Flamengo agora. Thiago Almada, pois é, jogador que foi vice-campeão na Copa do Mundo. Inclusive, o fato da Argentina ter sido vice-campeão pode ajudar o Flamengo nesse interesse. É verdade que já tem um acordo e o jogador está muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Tem gente cravando, urgente. Flamengo já conta, na verdade foi o perfil Caio Fontinelli, cravou, urgente. Flamengo já conta com o ok de Thiago Almada e encaminha a contratação. Sem proposta da Europa, o meia deu sinal verde para defender o rubro-negro. O Flamengo já tinha um acerto verbal com o Atlético e agora trabalha para finalizar os últimos detalhes da negociação. A expectativa é de que a contratação seja concluída ainda nesta semana. Eu peguei essa mensagem, mandei para a pessoa no Flamengo e perguntei: bom dia, procede? Prefiro incomodar a noticiar algo errado ou ficar compartilhando uma notícia que de fato não procede. E a pessoa respondeu: pode cravar com 100% de segurança. E a pessoa está digitando aqui, vamos ver o que ela vai responder. Mas, a pessoa disse aqui, Flamengo espera a posição definitiva de Almada para depois avançar com o Atlético de Madrid. A posição de Almada deve acontecer esta semana. Só depois o Flamengo negociará com o Atlético de Madrid. Tá vendo? Informação para vocês de agora, tá? Flamengo ainda não tem ok com o Atlético de Madrid. O Flamengo espera uma resposta do Thiago Almada para saber se ele quer voltar para o futebol brasileiro e para o futebol sul-americano, porque nesse momento ele está no Atlético de Madrid e a gente sabe que é um jogador extremamente valorizado. Eu acho que as pessoas não têm noção quem é o Thiago Almada hoje no futebol. O Thiago Almada simplesmente é o jogador que vai substituir o Messi na seleção argentina. E na boa, não estou dizendo que ele tem o mesmo nível de futebol que o Messi, longe disso, tá? Atualmente ninguém tem, inclusive. Mas ele consegue substituir a altura, digamos assim. Não deixar o torcedor argentino com tantas saudades do Messi. Algo que é impossível, porque o Messi joga muita bola. Então vamos lá, informação de agora. O Flamengo espera a posição definitiva de Almada para depois avançar com o Atlético de Madrid. A posição de Almada deve acontecer esta semana. Só depois o Flamengo negociará com o Atlético de Madrid. Tá vendo? Informação de agora. Não procede que o Flamengo tenha o ok do Almada, não procede que o Flamengo tenha o ok do Atlético de Madrid. Isso, segundo essa pessoa do Flamengo, e com todo respeito eu confio muito nessa pessoa. Essa pessoa não ia ficar falando esse tanto de coisa aqui se de fato tivesse algo muito encaminhado com o Thiago Almada. E não tem. E repito, deixa eu responder a pessoa aqui. Nota. E é isso, repito, galera, o fato da Argentina ter sido vice-campeã na Copa do Mundo ajuda, porque querendo ou não, se o Thiago Almada fosse campeão do mundo, ele estaria ainda mais valorizado e a chance de ele receber propostas do exterior, de clubes do exterior, seria maior. Então assim, é esperar, é aguardar. Eu sempre gosto de tratar tudo com muita cautela, porque, entre aspas, eu já tive aí do outro lado. Eu lembro na época que eu comprava jornal, e eu falo o nome do jornal, Jornal Lance, e tinha o tal do Vai e Vem. E lá sempre tinha o Batistuta, Riquelme podendo chegar ao Flamengo, e eu nunca vi esses dois jogando pelo Flamengo. E a gente sabe que quando cria uma expectativa muito alta e não acontece, e aí a culpa acaba sendo do jornalista. Tá vendo? Não aconteceu. Então, com calma, tá, galera? Ainda não tem nada encaminhado, segundo essa pessoa do Flamengo. E sobre Danilo, do Botafogo, outro jogador que o Flamengo tem muito interesse, o Palmeiras, mas o Palmeiras está muito forte. Gente, o Palmeiras ofereceu ao Danilo 4,1 net ano. Isso, 4 milhões e 100 mil euros por ano, livre de impostos. O Zenit ofereceu 3 milhões de euros net por ano. Só para vocês terem noção, o Palmeiras ofereceu mais do que o Zenit, que é um clube russo extremamente milionário.
O Palmeiras está obcecado na contratação do Danilo. Eu acho que o Flamengo está certo na postura, mantém o interesse, mantém as conversas e assim dificulta a vida do Palmeiras. Ou seja, vai deixando a operação do Palmeiras mais cara, caso consiga a contratação. E a gente sabe, eu já falei aqui no canal, o empresário do Danilo é o mesmo empresário do Bruno Guimarães. O que eles estão tentando fazer? Que é o Juliano Bertolucci, que é um cara que, assim, faz mágica no mercado da bola. O que ele consegue fazer no mercado da bola é impressionante. O que ele está tentando fazer agora é a famosa negociação casada. Bruno Guimarães indo para o Arsenal e o Danilo indo para o Newcastle. É isso que ele está tentando fazer nesse momento. E eu acho que para o Danilo seria até melhor nesse momento, pensando na carreira, se ele fosse para o Newcastle. É um futebol que ele já atuou, um futebol que ele já conhece, é futebol inglês, para quem não sabe, então ele não teria dificuldade de adaptação e estaria num clube que poderia possibilitar a Danilo a chance de ainda conseguir, de ainda ficar na vitrine para conseguir ser convocado para a seleção brasileira nesse próximo ciclo. Então acho que de fato para o Danilo seria melhor. Óbvio, eu queria muito a contratação do Danilo, todo mundo sabe como eu sou fã do futebol do Danilo, mas acho que para o Flamengo está ficando ainda mais difícil, ainda mais se conseguir a contratação do Thiago Almada, porque a gente sabe que o Flamengo, não, embora tenha uma saúde financeira estável, digamos assim, muito bem equilibrada, mas não tem muita grana em caixa para poder fazer contratações desse nível. Estamos falando de Thiago Almada e Danilo, dois jogadores extremamente valorizados. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão se movimentando no mercado da bola. A gente vai ficar de olho nessa negociação aí do Thiago Almada. A gente viu aí o Vini Casagrande falando que nessa semana ainda terá uma resposta do jogador. Ele estava na Copa do Mundo. A resposta que tínhamos era dos dirigentes, representantes do jogador. Agora falta a decisão do jogador. Decidir se vai ou não jogar com a camisa do Flamengo nessa temporada. Vamos ficar de olho e vamos trazendo para vocês todas as informações. O Flamengo joga, então, volta a jogar contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa da vitória, porque está buscando o título do Brasileirão. O Flamengo precisa ganhar da Chapecoense. O empate para o Flamengo ali não serve. O Flamengo vai jogar fora de casa nessa quarta-feira, 9h30 da noite, e precisa vencer. Só a vitória interessa para o Flamengo. O Flamengo, nesse momento, está a 7 pontos de distância do Palmeiras, que é o líder, e tem, nesse momento, um jogo a mais que o Flamengo, mas está com 41 pontos. O Flamengo tem 34 pontos e precisa vencer para buscar, assim, continuar vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Fica ligado aqui no canal, que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui no canal para vocês, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia, a gente se vê no próximo vídeo.